Olá, meus amigos! Antes de começar o vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Bom, o vídeo vai ser sobre uma análise, desta obra, escrita pelo professor de economia da Universidade de Zurique, Mark Schisner. E nesta obra, cujo título é A Crise Permanente, ele vai fazer um levantamento, de como que anda a economia e o sistema financeiro dos últimos tempos. Esta obra foi publicada, em 2020 e ela tem 6 capítulos. E os temas que o autor vai discorrer nesta obra é fundamental não só para compreender o presente momento e a situação como está, das instituições financeiras como banco, corretoras, mas documentar como que de fato as sociedades estão levando suas economias. E tem uma série de passagens da obra que são interessantíssimas. Uma delas é essa daqui. Na situação atual, procurar saciar o moloco financeiro é não só ilusório, mas também perigoso em termos tanto sociais como democráticos e econômicos. O setor financeiro escraviza a sociedade e impõe sua lógica à economia, a qual não está apta a desempenhar seu papel e permitir o florescimento do gênero humano. Ou seja, o sistema financeiro ele se tornou um monstro, e todos aqueles que servem a esse monstro, a esse Leviatã, deixa de lado completamente qualquer outra questão que não seja o próprio interesse da economia, a economia como um moloque. E ele mostra aqui, que a questão da democracia no Ocidente, ela se transforma num assunto de segundo ou terceiro, escalão. Isso quando é debatido, porque a partir do momento que a classe dominante toma de fato todo o sistema financeiro e dita suas próprias regras e seus interesses, qualquer outro assunto que não seja os deles fica como uma coisa inócua, uma coisa boba, sem nenhuma importância. E ele se aprofunda, ele diz: a oligarquia financeira se apoia sobre grupos de pressão, particularmente poderosos, que têm força para influenciar de forma determinante governos e instituições internacionais. As contradições entre os princípios virtuosos proclamados pelo setor financeiro e seu funcionamento suspeito constitui o tema do próximo capítulo, que aí ele vai discorrer sobre a crise do liberalismo e da questão central dessa obra, que é a finança cassino. O que seria, a questão da finança cassino? É que quando o sistema financeiro ele não tem mais uma lógica, ele não tem mais um propósito, ele vira um jogo, ele transforma as relações humanas em uma coisa simplória. E, no final das contas, o mais importante é, de fato, escravizar e controlar. Quanto mais controle, mais poder as oligarquias elas conseguem obter. E indo um pouquinho além, ele vai propor, algumas soluções que, particularmente, essas soluções que o autor propõe, algumas são interessantes, mas as outras elas são assim muito banais. E, na minha humilde opinião,
essas propostas, uma só ali que teria de fato um efeito, né, que, se não me falha a memória, é auditoria da dívida e controle da agência de avaliação de risco. Essa seria talvez a mais interessante, mas a forma como ele propõe de ser feito isso aqui eu acho um pouco difícil. Eu particularmente vejo que é uma coisa que não tem como mais controlar, não tem mais como pôr fim a isso. Então eu recomendo enfaticamente essa obra, publicada pela editora Unesp. É um baita livro de economia e um resumo, né, da situação econômica atual.